Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Moiras. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Belle e hoje vamos dar início a uma leitura geral e atemporal para vocês. Sempre peço que vocês respirem fundo, entrem em contato com seus mentores, peçam que eles se façam presente nessa leitura, orientando, direcionando vocês para que tenham uma melhor compreensão da mensagem, né? Lembre-se que se você chegou até aqui, nada acontece por acaso. Então, aquilo que for vindo à sua mente, provavelmente é sobre isso que eles gostariam de estar conversando com você, ok? Sem mais delongas, vamos lá, vamos começar, vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer para vocês, para nós, né? Nesse domingo, vamos ver o que as mensagens que chegam para nós. Uma energia. Por que estamos vibrando neste momento? Uma energia, qual estamos vibrando neste momento? A carta da força. Então, a força... A carta da força é uma carta que vem lembrar a gente sobre os nossos instintos humanos, os mais animalescos, né? Que nós muitas vezes deixamos aí guardado, que de forma inconsciente nós utilizamos no nosso cotidiano. Por outro lado, a gente tem essa bruxinha que seria a donzela aqui, né? Que tem o domínio desses instintos, né? Então fala sobre nós dominando nossos instintos, né? Para que a gente consiga viver melhor, consiga dominar os nossos instintos, para que a gente consiga resolver os nossos problemas do cotidiano, da nossa vida em geral, né? Ou até mesmo para lidar conosco. A gente pode ver a donzela e o leão como o nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? Não existe bom nem ruim, yin e yang. A gente está falando aí de energias, né? Então, a gente tem que abraçar o nosso lado sombra. Nem todo mundo não, ninguém é luz o tempo todo, né? Então, essa carta ela vem falando aí sobre esse processo, né? Que nós passamos aí diariamente para conseguir nos mantermos em pé, né? Então, assim, é a força que nós tiramos do nosso âmago, digamos assim, essa força aí tridimensional, né, que a gente tem que fazer, às vezes não é uma questão física, é uma questão mental, né, uma questão emocional, e essa é a energia, né, para algumas pessoas. Do outro lado, a gente tem o leão realmente, esse lado sombra, esse lado yang, esse lado de ação, o universo falando assim, olha, é o momento de você rugir, de você pôr a sua voz no mundo, é o momento de você não deixar que as pessoas te calem, né? É o momento de você lutar pelos seus sonhos, lutar pelos seus desejos, para que você consiga realizar seus objetivos. Então, nem sempre nós seremos do lado, dominar os nossos instintos. Não, tem outras pessoas aqui que eles estão falando assim, olha, vamos chacoalhar a poeira, vamos reagir, né? Você é um leão, você tem força, você não é um gatinho. Então, às vezes, a gente está tão preso dentro de nós mesmos que a gente não percebe a força que nós temos, né? Então, aqui eles estão falando justamente disso. Você é capaz de chegar onde você deseja, de conquistar aquilo que você almeja, tá? Independente de em qual, né, você esteja, porque se você está com forma de leão, você também está com a donzela, né? Então, assim, é o equilíbrio, né? A gente está falando aqui de uma energia de equilíbrio, de proteção, tá? De alquimia. Vamos ver aqui. Fundo do deck a gente tem o eremita, né? Que vem falando dessa busca, né? De voltar-se para dentro realmente. Igual a gente está falando desse desenvolvimento da força. O eremita, ele é aquele que é o sábio, né? Ele fala do tempo, né? Então, assim, como leva tempo para a gente conseguir se desenvolver e encontrar a nossa luz dentro de nós mesmos, né? É o processo que a gente está nos lapidando, que a gente está nos conhecendo, nos reconhecendo, né? Fazendo esse processo de transformação. E muitas vezes, para conseguir fazer esse processo, a gente tem que se afastar um pouco do todo aí, de todas as pessoas, né? O todo que eu falo, não o todo. O todo no sentido, assim, um pouco da sociedade, eu diria assim, para que a gente consiga encontrar a nossa própria luz, entendeu? Não nos deixar ofuscar pela luz dos outros, para que a gente consiga encontrar o nosso próprio caminho. Peraí, gente.
para que a gente possa encontrar o nosso próprio caminho, né? Nossa própria sabedoria interna, a nossa verdadeira verdade, a nossa verdade, né? Nossa verdadeira essência, tá? Então vamos aqui, o que mais precisamos saber? Vamos abrir com Hecate, vamos ver o que a senhora tem a nos dizer, que ela clarifique aí com suas tochas, clarifique, traga luz para essas escuridões que muitas vezes se apossam de nós, em nosso interior. O que a senhora gostaria de conversar? O que precisamos conversar nesse momento? Ah, aliança. Então essa aliança, a hora que ela virou, eu vi ela, eu pensei que era uma parceria espiritual aqui. Tá? Mas a gente pode estar falando de todo e qualquer tipo de aliança aqui, tá? Uma parceria que chega aí pra vocês. Algo que vocês vão gostar muito, algo que vocês já estão desenvolvendo, né? Talvez ela queira conversar com vocês através dessa parceria. Fundo de deck a gente tem a âncora, então é uma parceria aí que tem tudo para se manter, né, estável, né? Vamos ver. Equilibrada, né? Clarifique a aliança. Opa. A raposa. Então aqui a gente está falando, caso seja vocês essa raposa, está falando de astúcia, né? De inteligência, para que vocês consigam de alguma forma manter equilibrada essa aliança, né? Não se doarem mais, nem se doarem menos, né? Para que vocês, ou muitas vezes vocês também estão receosos dessa parceria, né? Por isso que a gente está falando desse momento de equilibrar, né? Esse momento de equilíbrio que a gente estava falando com a energia da força também, ela pode estar falando desses dois lados, né? Esse medo de dar e ao mesmo tempo esse medo de receber, de saber se é verdade, se é recíproco, né? Então, assim, é como se vocês, ao mesmo tempo que vocês se entregassem numa parceria, vocês ao mesmo tempo usam algum tipo de máscara, né? Para ocultar aquilo que tem de mais profundo, né? Os seus pensamentos a respeito dessa situação, tá? Se não for vocês, então vocês já estão começando a compreender como essa pessoa que vocês estão lidando é. Clarifique. Opa, olha só! Nem só falei clarifique e já saiu o cigano. A gente tem um as de copas aqui. A gente tem um as de paus, fala de paixão, de desejo, de manifestação, né? De começar algo, né? Iniciar algo, iniciando algo, já se iniciou. Os ases, quando eles aparecem, eles estão falando assim, olha, não vai iniciar, já se iniciou, já está se manifestando, né? Então, assim, o coração de o as de copas não irá transbordar, já está transbordando, né? Então, essa energia aí. E mais uma, os trevos, energia de duas pessoas aqui também, conseguem alcançar coisas boas através da comunicação, né? Então, é uma comunicação, mais uma vez a gente está falando dessa coisa de yin yang, né? De ter esse equilíbrio, né? Uma hora você saber ser o leão, outra hora você ser a donzela, né? Ou será que você não está na hora de você se soltar mais, você vem se prendendo muito com medo do que as outras pessoas vão pensar, com medo do seu outro passado? Você é uma pessoa que está se mostrando para você que é digna da sua atenção, do seu carinho, da sua confiança, por que não, né? Não são esses questionamentos que você tem que fazer, mas para isso você tem que entender o que te fez perder a confiança nas pessoas. Será que são esses traumas de relacionamentos passados, né? Então tem algum padrão aqui que você está percebendo? Se for algum padrão, será que você não tem que realmente parar de repeti-los? Aquela ordalha da vida que a gente fala, ordalha é as provas da espiritualidade, né? Para ver se a gente aprendeu uma situação, se a gente vai passar por ela de novo, para ter que depois passar por tudo de novo, para ver se nós aprendemos, né? Então a gente tem essa raposa aqui, que é essa pessoa aí que tá no momento aí, uma hora tá mais próxima, outra hora se afasta. Uma pessoa que ao mesmo tempo que confia em alguém, não confia em ninguém, né? E a gente tem o cigano aqui. Um cigano que vem trazendo alguma
alguma oferta para vocês que vai mexer com vocês emocionalmente, né? Vamos ver, clarifica o cigano, o que ele está fazendo aqui. A carta, então, tem alguma mensagem que essa pessoa vem trazendo para vocês, né? Olha só, essa mensagem, sempre que eu vejo a carta da carta, ela fala assim de coisas que são segredos entre duas pessoas, né? Então pode ser mensagens que está recebendo, que você vai que você vai guardar para si, né? Por conta dessa energia raposa aqui, vocês irão privar ao máximo outras pessoas de saberem dessa parceria, dessa relação, seja lá por quê, né? E é uma mensagem que você... Eu acredito que é uma mensagem que vem para você de forma inesperada, né? Fundo de deck a gente tem os lírios. Os lírios, ele vem falando de algo que foi cultivado, foi semeado aí, que está a desabrochar, né? Que está se desabrochando. Ele traz uma inocência, ele fala de uma paz, né? Então, assim, é como se tivesse realmente tudo, né, para dar certo uma parceria. Clarifica a carta. Por gentileza. Ah lá. A âncora, ela tinha aparecido no início do jogo e eu tinha dito pra vocês que novamente os lírios permanecem, né, no fundo de deck. Tinha dito pra vocês que eu sentia que era uma energia de estabilidade, né? Então é uma pessoa que tá vindo aí para ofertar uma estabilidade, né? Vocês também podem inverter os papéis. Vocês podem estar lidando com uma pessoa aí que já passou por muitas questões amorosas, difícil, ou seja lá qualquer e todo tipo de parceria aqui, né? A gente não pode só colocar como amorosa, mas aqui para a maioria eu sinto que é algo assim, nesse caso, né? Quando eu falei pra vocês que era uma questão de uma energia espiritual, que eu senti que era uma energia espiritual, é que como se realmente fosse fazer uma parceria com uma mentora, né, com a espiritualidade de alguma forma para que vocês desenvolvessem, né, desenvolvessem algum tipo de sabedoria, algo mais específico assim, entende? Uma mentoria um pouco mais específica aqui. E aí, caso for para alguns essa mentoria, eles falam assim, que tem alguma questão, alguma dúvida, né? Tem algo aí que vocês estão aguardando, uma resposta, e que ela está para chegar. Mas é que eu preciso vocês manterem a calma, manterem o equilíbrio e continuarem se desenvolvendo, tá? Então assim, e tenham fé também, porque é aquela coisa, uma hora vocês estão confiantes, outra hora vocês estão com sentimentos de desengano, né? Desenganados aqui. E não só com a espiritualidade, digo, mas muitas vezes consigo mesmos, entendeu? E a espiritualidade, de forma geral, ela não vai ficar triste só se você ficar desenganada e desacreditada da espiritualidade deles, né? Eles vão ficar tristes também se você desacredita de si. Poxa, tô acreditando tanto nela, tô passando tanto isso pra ele, pra ela, e cadê a confiança, cadê a fé pra fazer a coisa acontecer? Entendeu? Primeiro eles te ensinam, eles te dão a farinha e o ovo, você que tem que bater o bolo. Entendeu? E engraçado, porque esse medo, esse receio, ele combina bastante com a carta do eremita, né? Então, ora vocês estão aí do tipo assim, eu quero agir, quero fazer acontecer, mas ao mesmo tempo tem hora que vocês estão muito presos dentro de vocês. Igual eu falei, aqueles que precisam se tornar o leão, né? Rugir para mostrar que vocês têm poder, que vocês querem alcançar as coisas, que vocês podem, né? Que vocês são seres humanos e têm que viver também. Não adianta ficar preso, enjaulado para sempre, né? Então tem coisas da materialidade que vocês têm que viver. E aí eu vejo justamente essa raposa, assim, essa energia dessa raposa aí com vocês aguentando mais um pouco para ver qual é, se vale a pena ou não vocês vocês darem mais no sentido de que se vale a pena vocês saírem dessa estagnação. E aí é engraçado, porque eu falei dessa mensagem, né, que precisa ter estabilidade. Ser estável tem diferença entre estar estável e
estar estagnado, né? Estar estável aqui, muitos podem acreditar que podem estar sendo, né? Estão estáveis, que está tudo tranquilo, que está favorável, quando na verdade não, né? Vocês estão se privando aí. Isso daqui é uma zona de conforto para vocês, né? Então vocês não estão nem descendo nem subindo aqui, né? Essa âncora. Então, também, talvez a mensagem seja também algo que modifique isso para vocês, né? Traga alguma informação que faça com que isso seja de alguma forma aí para mexer com as suas estruturas, fazer com que você, né, venha, volte à vida, enxergue as coisas com mais clareza, né? Não tenha tanto receio. Tem coisas aqui que você precisa viver. É claro que eles não estão obrigando nada, mas tem coisas que você pode viver. Não é uma pessoa que está ofertando algo bom. Engraçado que esse cigano ele caiu bem embaixo da força, né? Então é uma pessoa que pode vir também para te instigar a isso, te auxiliar nessa transformação, nessa mudança, né? Que é uma pessoa que já tem esse nível de maturidade, pelo que a gente percebe aqui, né? Então uma pessoa aí de alguma forma que gosta, né? Seja um mentor, uma mentora que gosta realmente de vocês aí, tá? Então é uma mensagem que chega aí que traz uma certa estabilidade, tira um medo de vocês, né? E reafirma essa parceria. Ok? Vamos. O eremita ele também tem um lado sombra dele, né, gente? Aquele momento que a pessoa se isola tanto, né? Ela acredita que não existe mais ninguém que compete com os pensamentos dela, né? Ela se sente sozinha, porque ninguém compreende aquilo que ela quer falar, né? Como ela vai se expressar. Então, se torna uma pessoa muito profunda. E é tão profunda que ela cria uma cerca em volta de si mesmo, né? E vai se escondendo cada vez mais. Isso pode levar a uma depressão, né? Isso leva ao isolamento. Dificuldade de conviver em sociedade, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com ambas as partes, né? Tudo tem seu lado luz e seu lado sombra. São estados de uma mesma coisa, né? Somente isso. Vamos lá. O que mais precisamos conversar? O que precisamos conversar neste momento mais? A aliança. Ah lá! Um 6 de copas. Então é uma aliança e uma parceria que é alguém que tem amor mesmo, tem um carinho para dar para você. E é um amor, um carinho assim genuíno. É algo que é de coração mesmo. Sabe aquela energia assim, se eu tenho tanto amor dentro de mim, por que não compartilhar? Sabe? Então essa aliança ela vem falando justamente disso. Para quem são questões espirituais, como eu falei, os caminhos interiores, nossos caminhos interiores, né? Seja um mentor, uma mentora aqui, a gente está falando desse cuidado com a nossa criança interior, esse afeto com o nosso eu interno, sabe? Essa descoberta de como quanto mais nós cuidamos de nós, mesmo que seja difícil abraçar o nosso lado sombra, melhor nós ficamos, né? Então, assim, a gente pode estar falando de uma cura, ó, o meu tá enchendo de lágrimas. Então a gente pode estar realmente falando de uma cura, né? A necessidade da gente fazer essa parceria com a espiritualidade, no sentido da espiritualidade pegar na sua mão e falar assim, não, vamos continuar, entendeu? Tenha um pouco mais de fé, de paciência. Se você não tem fé no universo, tenha fé em si mesmo. Se não tem em si mesmo, acredite no universo, você não está só. Certo? Ah, raposa... Olha só, a escolha. Eu tô falando pra vocês que a raposa estava indecisa qual lado, qual face ela mostraria, né? Ela estava sendo astuta, inteligente, mas ao mesmo tempo receosa. Como é que fala quando o animal é arisca? Estava arisca ali. Então, os namorados ele veio falar de uma escolha que você tem que tomar, né? Uma escolha que vai ser feita aí. Tá? Então tem algo aqui do passado, provavelmente é uma pessoa, uma situação, né? Ou até mesmo uma cura em relação ao passado, tá? E que vocês estão, é algo que está vindo aí para trazer muitas coisas positivas, tá?
Então, assim, é uma coisa que traz carinho, né? Mas para isso precisa, quando a gente fala de uma escolha, olha o fundo de deck, um 10 de espadas, tem que fazer uma escolha e deixar o passado para trás. Uma parte tem algo dentro de você ou fora precisa ser abandonado, né? Ser descartado, aquilo que você percebe que já não serve mais para você, tá? É doloroso, mas a gente tem a cada escolha, cada ação, uma reação, né? O cigano. Um 5 de copas, um jogo completamente emocional, pelo que a gente tá vendo até aqui, né? Então aqui o 5, ele traz essa energia, esse 5 de copas, ele traz essa energia do luto, né? Naquele momento em que a gente está fazendo decisões, escolhas, onde a gente abre mão, igual eu falei pra vocês, a gente abre mão de pessoas, situações, né? Que de alguma forma, mesmo que nós percebemos que não tem mais a ver com a gente, ainda assim tem aquele apego, né? Eu acho que a dificuldade maior do ser humano aí, entre tantas coisas, né? Quando a gente fala das questões emocionais, é o desapego. Né? Então a gente se apega a coisas, situações, pessoas, né? Lugares, e que mesmo quando a gente sabe que chegou a hora de ir embora, deixar para trás, que já não compete mais, a gente não consegue, a gente sofre, né? Então a gente sente. Isso mostra que a gente tem muito amor dentro da gente, né? Muito afeto, muito carinho. Infelizmente a gente usa mais para pessoas que não merecem e para objetos, né? Coisas materiais, assim. Não para realmente coisas, pessoas e animais. Então a gente tem essa sensação de um luto aí, de olhando para algum tipo de situação, algum passado, tá? Na verdade, eu sinto que a escolha é justamente essa, né? Abandonar foi justamente essa. De um lado, vocês têm abandonando uma situação, né? Tendo que deixar algo do passado de vocês, né? Tendo que deixar algo do passado de vocês ou receber esse afeto, né? Afeto mútuo aqui, né? Que pode vir a se desenvolver ainda mais, que não pede nada em troca, né? Mas ainda assim tem essa sensação de perda, mesmo você finalizando, tem essa sensação de que você perdeu alguma coisa. O cigano, eu acredito que ele venha representando essas duas taças que a gente vê aqui, né? Que é essa possibilidade de recomeço, né? Ele perdeu todas essas daqui, mas ainda tem essas duas e ele não consegue perceber. Então esse é o receio da raposa, né? Deixar o passado, recomeçar algo, né? Fundo de deck a gente tem o louco vindo confirmar a ideia de deixar o passado começar o novo. O louco, ele fala dessa liberdade, né? Desse momento de leveza, né? Esse momento de transformação, momento de ir em busca de novas experiências, conhecer novas pessoas, novos lugares. Ele sai com essa trouxinha dele que é para ele preencher essa bagagem de experiências, né? Ele carrega o lírio que representa a inocência, né? Então tem todo um simbolismo, suas roupas são coloridas, porque ele está em busca do todo, tudo faz sentido para ele quando ele começa a se aprofundar, né? Então é uma pessoa que ela é dedicada. Então é isso que eles vêm pedindo para você, né? Que você aceite essa multiplicidade de cores que tem à sua volta, que você comece escolhendo uma ou mais para você se envolver, para que você possa se divertir, para que você possa conhecer, para que você possa se conhecer, reconhecer, renascer, tá? O que mais? A carta sobre o que estamos falando. O Imperador. Quando eu falei para vocês que essa carta trazia uma estabilidade, eu não imaginei que seria um imperador, né? Não imaginei que seria um imperador. Esse imperador com esse 5 de copas, ele traz a ideia assim, de que é alguém que de alguma forma
fez o corte, né? A pessoa que veio para fazer o corte aqui foi a mensagem, a informação, a conversa que faltava aí para que as coisas voltassem para o eixo, né, de alguma forma. Então, tem esse equilíbrio, né? O desequilíbrio aqui, que a gente está, de alguma forma, vendo, né? Emocionalmente falando. Essa raposa não está muito realmente interessada nessa situação aqui. Ela está com dificuldade de aceitar algo, né? Ela está com medo aqui. De todo modo, cada ação que ela está tomando de agora em diante, depois dessa parceria, é como se ela estivesse sentindo um peso, sabe? De deixar algo para trás. E esse imperador, ele veio meio que para organizar toda essa situação. Vamos ver, clarifica o imperador para mim, do que estamos falando. Um 5 de pentáculos. Então é uma pessoa que realmente aparece aí, esse imperador, para tirar vocês, ou tirar essa pessoa aí de um momento de dificuldade, né? Por isso que vem trazer a estabilidade aí. Quando eu falei da carta que trazia uma mensagem, né, que ia abalar as estruturas de vocês, que será que é? Né, que trouxe vocês para esse 5 de pentáculos, a necessidade de vocês mudarem tudo igual a gente está fazendo, abandonarem certas situações e pessoas para recomeçarem, né, em outro lugar que seja. Ó, a gente tem uma rainha de espadas no fundo do deck, então está falando de uma pessoa que está fazendo cortes de maneira fria e calculista, tá? Vamos ver. Mesmo que ela tenha essa sensibilidade, né? Depois que fez, ficar pensando, analisando o que foi que cortou, o que foi necessário tirar da sua vida. As pessoas acham que a rainha de espadas, ela é o tempo todo uma fria e calculista e estratégica, quando na verdade não, ela é uma pessoa que já sofreu, ela é uma pessoa que já passou por várias situações, então ela tem uma bagagem, né, de experiências com questões emocionais, sentimentais, então por isso que ela consegue tomar essas decisões assim, de forma fria. Mas, hora que o momento que ela está fora do seu posto, digamos assim, ela também tem a sensibilidade dela, ela também é humana, né? Vamos lá, mais uma, a âncora. A âncora, do que estamos falando, para encerrar? Ah lá, gente, o As de Pentáculos. Então, quando eu falei para vocês que esse imperador ele vem, é uma oportunidade única que está sendo ofertada para vocês aqui, né? Dificilmente vocês encontrarão uma oportunidade como essa, entende? Então, assim, esse imperador ele está vindo para trazer uma estabilidade para a vida de vocês, essa parceria, né? Ele pode ser no lugar de romance, pode ser profissional? Pode ser profissional, gente. Igual eu falei, às vezes vocês estavam receosos aqui de ter que deixar um trabalho, de ter que deixar algo, se vocês eram empreendedores, deixar uma forma de trabalhar, né, que vocês tinham. Então, tem alguma coisa aí que vocês tinham receio, vocês têm medo ainda, né, se apegaram a alguma coisa, alguma situação, e quando olhou para trás, viu que perdeu muito, né, perdeu muito comparado a esse reinício, mas ainda assim é um começo, né? É uma semente que tem todo um potencial de trazer uma estabilidade para vocês, né? E o interessante é que a gente tem os dois 5 aqui, né? A gente tem o 5 de copas e a gente tem o 5 de pentáculos. Então, assim, a gente está falando de um momento que emocionalmente vocês sentem que perderam muito, que estão de luto, chorando pelo leite derramado, né? De talvez escolhas, né? Que vocês poderiam ter feito mais assertivas, né? E depois tendo que de uma certa forma alguma informação, alguma situação que chega para vocês aí que abala as estruturas de vocês, como eu disse, de alguma forma, né?
traz essa necessidade de mudança, né? Essa escassez, talvez. Pode ser de forma simbólica, tá, gente? Falando, materialmente falando, de forma simbólica, ou até mesmo de forma natural, né? Aquele momento que a gente perde dinheiro, que a gente perde a nossa estabilidade financeira, que a gente está tentando lutar por uma coisa, lutando por outra, faz um projeto, cria outro, começa a trabalhar em casa, faz isso, faz aquilo, não tem reconhecimento, não entra o dinheiro, quando entra direto para as contas, coisas assim, né? Então, assim, mas pelo menos isso mostrou que vocês, né, de alguma forma criaram, né, desafiaram a vida e foram em busca de um novo lugar, uma nova forma de vocês se desenvolverem e crescerem aqui, né? Então, assim, esse cigano, que é esse imperador aqui, ele pode ser uma figura até mesmo, digamos assim, né? Uma figura até paternal, o imperador ele é. Então ele tem essa energia de um cuidado, né? Ele tem essa energia do tipo assim, olha, vamos fazer as coisas saírem da melhor maneira possível. Eu tenho experiência, né? Eu tenho sabedoria aqui. Ele conquistou o império, né? Então quem melhor que ele para vir e te ajudar, te dar essa oportunidade, né? Te dar essa oportunidade. E esse imperador, ele tá fazendo isso com muito carinho. De verdade. Ele tá fazendo isso com muito carinho para vocês. Tá? E teve paciência de esperar, ou vai ter paciência ainda de esperar que vocês decidam se vão confiar nele ou não. E eu tô falando ele, mas pode ser uma mulher com energia masculina mais aflorada. Tá? Então, assim, esse imperador, ele teve paciência ainda de esperar que vocês, né, de alguma forma amadurecessem os pensamentos de vocês, deixou que vocês se desvinculassem dessas situações do passado, que vocês viam que vocês estavam mais apegados do que necessariamente recebendo, tendo um retorno, né, independente de qual situação seja, aqui, para que tivesse que tivesse essa... Ai, como é que fala? Não opção. Essa oferta, né, de um recomeço aqui. Então essa mensagem, essa carta que vocês recebem desse cigano, que é o imperador, ela pode ser justamente essa oferta, né? Essa ideia de um projeto, de uma situação, de um relacionamento. Tipo assim, olha, vamos entrar no relacionamento, eu gosto de você e tudo mais, né? Tem para alguns que é uma pessoa aí que ela já é do passado de vocês, ou já conhece vocês de alguma forma, de algum lugar aí, tá? Porque eu sinto que é uma coisa assim, que vocês estão meio... pode ser que para alguns já faz tempo que terminaram uma relação, mas pode até ter aquela coisa assim de já conversarem, ter alguma coisa assim, né? De vocês já terem contato de alguma forma aí, tá? Ou vir a ter enquanto tudo isso se desenvolve, tá? Vamos ver o que mais? Ou tá bom? Tá bom. Só mais duas para encerrar. Qual o resultado dessa parceria, dessa aliança? Olha só, novamente. Oi? A gente tem um 4 de copas. Fundo de deck, a gente tem o valete de ouros, que fala mais uma vez, né? Fala de crianças também, de herês, mas ela fala novamente de uma proposta, de uma oferta, algo que tem potencial de desenvolvimento. Mas aqui com esse 4 de copas, está sendo ofertado algo aí para vocês. Vamos ver se é algo que... Se esse desânimo é porque vocês não estão conseguindo, né? Isso daqui é mais do mesmo... Ou se vocês acreditam que essa oferta é mais do mesmo também para vocês. Clarifique o 4 de copas. A carta da estrela, que é a carta da espiritualidade, falando. Então eu sinto aqui que mais uma vez reforça que é uma oferta que a espiritualidade organizou para vocês também. Tem todo o apoio da espiritualidade para vocês se envolverem com essa copas aí, com essa copas que está sendo ofertado, né? E aí, eu acredito que a gente tem até meio que uma... Eu senti agora que a gente fez o quê? Voltou... É como que eu posso dizer? Aquelas... Igual o filme que a gente vai começa no fim e depois é o início.
Então, tipo assim, esse 5 de copas, eu acredito que ele vem depois desse 4 de copas que a gente tirou agora, né? É tipo assim, a espiritualidade colocando uma parceria que você precisava, né? Que de alguma forma você desejava, ou não sei. Assim, ela escolheu, falou assim, toma! E é isso daí. Tá aí, se quiser você pega, se não quiser também não posso fazer nada. Mas ela apoiando, né, essa oferta que estava sendo dada para vocês, e vocês de luto, né, chorando pelo leite derramado porque não aceitaram essa mudança. Então é assim, eles falando novamente, né, desse imperador com esse Ás de Ouros, dessa âncora falando de uma estabilidade aqui, dessa proposta, né, de vocês sendo astutos, inteligentes, mas até que ponto, lembra que a gente falou do leão, a gente falou da donzela, até que ponto realmente nós estamos sendo coerentes, né, sendo leão ou sendo donzela. Então a gente tem que mesclar. Então, às vezes você pode ter encanado muito nessa energia raposa, enquanto na verdade uma pessoa que você podia dar atenção para dar confiança, gerar uma confiança, uma lealdade que seja mútua, tá? E porque, ó, de início, olha como essa pessoa trata você, né? Com muito carinho, com muito afeto, né? Então é uma parceria que está se iniciando justamente para ter essa troca, né? Então, bom, pessoal, é isso que eu vejo para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Fica meio confuso assim, porque é muita informação, mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.